A paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí ligadinho no programa Descobrindo os Enigmas da Bíblia. Quero agradecer a nossos irmãos e amigos internautas que estão aí compartilhando os vídeos aí pelo Facebook, no Twitter, que estão aí visitando também e se inscrevendo nos canais do YouTube, conferencistaadão@gmail.com, também escatologiadoadão@gmail.com. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe os vídeos aí e estará assim propagando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a teus amigos, as pessoas que pertencem aí ao teu canal do Facebook e também do Twitter. Amém? Eu quero agradecer a todos quantos também estão enviando aí seus comentários e também as perguntas que estão vindo aí via internet, pelo Facebook, pelo Twitter. E na medida do possível estamos aqui então respondendo essas perguntas neste programa que está sendo uma audiência não somente na região, mas também em vários lugares onde está sendo acessado também pela internet. Muito obrigado a você. Hoje nós estamos aqui diante de mais um tema importante. É uma pergunta até muito boa que foi feita aqui para nós pelo irmão Jefferson, ali de Santa Bárbara. Ele está então fazendo a seguinte pergunta: qual a diferença entre dons e frutos do Espírito? Na verdade, há muitas pessoas que fazem um certo tipo de... cometem um certo tipo de equívoco, né, achando que frutos do Espírito é a mesma coisa que dons do Espírito. Mas ele é uma diferença grande e eu vou explicar então no decorrer deste programa a diferença entre dons e frutos do Espírito. Vamos ler o que diz a Bíblia então em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 8 a seguir, onde nos fala sobre os dons espirituais. Depois vamos ler também sobre os frutos do Espírito. Então veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8 a 11. Porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria. De antemão podemos dizer então que é o mesmo Espírito Santo que concede esses dons, vem da mesma fonte, tanto os dons quanto os frutos. Então a Bíblia está dizendo que porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilha, e a outra a profecia, e a outro dom de discernimento de espírito, e a outro variedades de língua, e a outra interpretação de línguas. Agora veja o que diz ainda: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Então veja que há 9 dons espirituais neste capítulo, e esses 9 dons é dado pelo Espírito Santo como ele quer, e ele reparte entre a igreja para as pessoas. Então não é uma pessoa só que vai ter os 9 dons, é repartido entre a igreja esses 9 dons. Então alguns podem receber dom de profecia, outro variedade de língua, línguas estranhas, outros dom de curar, outro dom de ciência, então outro dom de palavra da sabedoria, é repartido entre a igreja. Agora vamos ver então o que está lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o mesmo que domínio próprio. Então esses são também 9 frutos do Espírito Santo. Então assim como existe 9 dons, existe também 9 frutos do Espírito Santo. Mas o que quer dizer a palavra dom? A palavra dom no grego chama-se carisma, que literalmente
significa estar habilitado através de um favor da graça de Deus ou da parte de Deus. É um favor não merecido. Do latim, por exemplo, é dumon, ou donare, que quer dizer dádiva ou presente. Então, na verdade, ela é um presente, é uma dádiva, é um favor não merecido. Mas Ele nos dá porque Deus quer que nós realizamos a obra dele aqui na terra e nós precisamos estar, então, habilitados, ou seja, capacitado para exercer a obra do Senhor da melhor maneira possível aqui na terra. Então, o dom nada mais é que um presente da parte de Deus para nos capacitar melhor, para nós exercer melhor esta função aqui do reino de Deus na terra. Bom, os dons do Espírito e o fruto do Espírito Santo, eles são similares um ao outro. São similares no aspecto. Porque qualquer um deles, tanto o fruto do Espírito Santo quanto os dons, como eu já falei, procede da mesma fonte, que é gerado pelo Espírito Santo, mas vem de Deus. Então, mas é bom que nós entendamos que as diferenças entre os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo é grande. Então, por exemplo, o fruto do Espírito Santo ele é produzido pelo Espírito Santo em nós. O Espírito Santo produz em nós a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus. Enquanto que os dons espirituais já não dependem do dia em que você aceitou a Jesus. Você pode receber esses dons depois de 10 anos de crente, como pode receber no mesmo dia que aceita Jesus. Ele é independente, porque daí é adquirido, é buscado, é procurado. Paulo diz em 1 Coríntios 14:1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então Paulo diz que nós temos que procurar esse dom. É com zelo, com carinho, é buscando, é insistindo. E o Senhor ele vai te dar na medida possível. É claro que Deus, geralmente, ele cumpre o desejo do coração do homem, a Bíblia diz. Então, se você, de repente, almeja um dom de cura, ele pode te conceder o dom de cura, sim. Se você, de repente, quer o dom de profecia, como Paulo diz que é o melhor, então ele pode te conceder. E é importante pensar por que Paulo falou que o dom de profecia era o melhor. É que Paulo ele foi um grande missionário. E ele sendo um grande missionário, o que ele tinha mais em prioridade era ganhar almas. E era também edificar as almas. Tanto é por isso que ele sempre diz que os dons servem para edificar as pessoas. Não é para nosso próprio proveito. Então, por exemplo, a pessoa quando vai entregar uma profecia, através da profecia ele pode, de repente, levantar alguém que está prestes a se desviar, que está, de repente, passando por um sério problema. Porque existem 3 tipos de profecia, que eu não vou entrar muito em detalhe nessas questões, porque eu tenho um outro programa onde eu falo, você já pode procurar aí no YouTube, esse vídeo, está aí para quem quiser ver, é sobre como que então procede se a língua estranha está em evidência nos dias atuais, o que é profecia, essas coisas. Aí eu falo detalhadamente para que serve. Mas é bom que nós entendamos que a profecia ela pode ser, por exemplo, através do dom da ciência, né, que daí o dom da ciência Deus revela à nossa mente a situação, o problema que a pessoa está enfrentando, você vai lá e entrega essa profecia, seja para exortar, para consolar ou para edificar a pessoa. E existe também através da interpretação da língua. Alguém, por exemplo, está falando uma língua estranha, você, através do Espírito Santo, você consegue interpretar a língua que essa pessoa está falando e você vai lá e entrega para aquela determinada pessoa a profecia, ou através também da palavra. Então, a palavra pregada também é uma profecia. Então, é bom que, por isso que Paulo, então, ele falou que era melhor o dom de profecia. Porque não adianta você curar o físico. Por exemplo, tem muitas pessoas que vão para a igreja, porque vai estar tal pregador lá, ele tem dom de cura. Aí ele vai lá para receber a cura, mas ele não está interessado em servir a Deus honestamente como Deus quer. E aí não adianta curar o corpo e a alma ficar estragada.
O que Paulo prioriza, então, é você sarar primeiro a alma. É você dizer para a pessoa, olha, se você não mudar de caminho, se você não tomar uma direção na tua vida, se você não se portar como Deus quer, eis que o Senhor vai tratar contigo, isso e aquele outro, conforme o Espírito Santo vai te dar. Então aí você vai colocar a pessoa para tomar uma decisão na sua vida. Ou ela muda, ou ela sofre as consequências. Ou você pode entregar uma profecia de bênção, dizendo, eu conheço a tua vida, sei a situação que está passando, mas o Senhor manda te dizer que hoje mesmo Ele vai te dar vitória. Ou espera mais um pouquinho, conforme o Senhor vai te revelando na tua mente, e você vai falando. Isso é dom de profecia para edificar a pessoa, ou para consolar, ou para exortar. Amém? Então as diferenças entre dons e fruto, eles são claras. São muito claras de você perceber. Por quê? O dom do Espírito Santo ele pode ser imitado, até mesmo por pessoas incrédulas. Porque às vezes ele ouve a profecia na igreja, ele vai e faz uma visita na igreja, e ele ouve alguém falando língua estranha, e depois ele aprende aquela língua. Porque tem pessoas que às vezes nem são batizadas também na igreja e falam uma língua ali repetida, uma língua ensaiada, uma língua decorada. Porque isso acontece muito nas igrejas hoje, infelizmente acontece. Nem todos que falam língua estranha na igreja é língua do Espírito Santo. E aí o camarada vai lá e aprende e sai falando no colégio, sai falando nas ruas e sai zombando ainda da palavra de Deus e zombando do Espírito Santo, da operação do Espírito Santo. Isso é muito perigoso e acontece muito. Então, a língua estranha ela pode ser imitada até por pessoas incrédulas. Agora, o fruto do Espírito Santo, ele é muito diferente, por quê? Porque ele é manifestado somente em pessoas crentes. Aquele verdadeiro crente que tem Jesus no coração, aquele que aceitou Jesus como seu Salvador. Porque ele é produzido pelo próprio Espírito Santo na vida da pessoa. Quando você aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo já implanta, ou seja, já começa a produzir em você os dons do Espírito, ou seja, o fruto do Espírito. Os dons não têm nada a ver com isso. Então, nisso os dons eles são inferiores aos frutos. Por quê? Porque até Judas, aquele que traiu Jesus, recebeu igualmente os dons, igual os outros discípulos receberam. Todos os 12 receberam. O Jesus disse que delegaria poder a eles, através do Espírito Santo, para eles expulsarem demônio e curarem toda a enfermidade e todo o mal. Está lá em Mateus capítulo 10, verso 1. Então Judas também recebeu. Mas a Bíblia não afirma se Judas praticou os dons que ele tinha recebido. Nós podemos ver isso lá em Lucas também 9, 6, que Jesus disse assim, porém ele foi usado pelo diabo ao invés de expulsar o demônio, ele deixou ser usado por Satanás. Então, ele foi um traidor. Ele recebeu o Espírito Santo, mas não usou os dons espirituais para o bem. E acabou, então, dando lugar a outro espírito, que é o espírito do mal, para atrair Jesus. Então, porém, o fruto do Espírito Santo ele é diferente dos dons do Espírito Santo. Como já falei, o fruto é somente do Espírito Santo e nunca é imitado por ninguém. Porque ele brota, ele nasce na vida do cristão. Ele é exclusivamente para os que exercem a fé em Cristo Jesus. Como está lá em Atos 2, 38 a 39. Somente os que têm o interior mudado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, é que realmente tem esses frutos. Os frutos do Espírito Santo é produzido gradativamente na vida do cristão. Vai ser produzido aos poucos. Aos poucos o Espírito Santo vai transformando a vida da pessoa, a vida do camarada, fazendo com que essa pessoa torne-se cada dia mais santa. Se, por exemplo, ele antes não tinha amor, porque amor é um desses frutos, ele não amava ninguém, agora ele começa a amar, porque Deus, através do Espírito Santo, começa a produzir nele o amor no coração. Então ele começa a amar. Às vezes porque tem pessoas que era ruim, era pessoa que não amava ninguém, era amante de si mesmo, não queria saber
o importante é que ele se desse bem na vida. Agora, Deus implanta no coração dele o amor, ele começa a amar. O coração dele é quebrantado. Se antes, por exemplo, ele não era misericordioso, ele não tinha misericórdia de ninguém, agora ele começa a ter misericórdia. Se antes ele não tinha paz, paz é um fruto do Espírito, vivia uma vida atribulada, não tinha paz no seu lar, não tinha paz no trabalho, vivia perambulando, quem sabe até nos bares, bebendo, na orgia, não tinha paz, não tinha tranquilidade no lar. Agora ele começa a reinar a paz na vida dele, no lar dele. Por quê? Porque a partir do momento que ele aceita Jesus como Salvador, Jesus sendo o príncipe da paz, ele implanta a paz no coração dele, produz essa paz e ele sente uma vida tranquila. Por isso que Jesus disse que lá em Mateus 11, 28, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, devagarinho, o Espírito Santo vai produzindo essa paz, porque ele é o príncipe da paz. Amém? Se antes, por exemplo, ele não era benigno, agora ele começa a ter benignidade. Se antes ele não era manso, era uma pessoa de poucos amigos, irado, violento, quem sabe até assassino foi. Depois que aceita Jesus, o Espírito Santo produz nele a mansidão. Ele torna-se uma pessoa mansa. Hoje uma pessoa humilde, o coração transformado pelo poder da palavra. Quantas pessoas que a gente conheceu que era terrível, você não podia nem conversar com o camarada, ou olhasse para ele já te olhava de canto de olho, já perguntava o que você queria. Hoje ele é uma pessoa diferente porque o Espírito Santo faz a pessoa, o mais valentão, se tornar o mais humilde. Isso é o poder do Espírito Santo. Se antes, por exemplo, ele não tinha fé, agora ele começa a exercer a fé, porque a Bíblia diz que lá em Romanos 1:17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então o Espírito Santo ele começa a produzir a fé nele. E agora ele começa a ter fé, ele começa a ver as coisas de Deus por um outro ângulo. E ele começa então a adquirir a fé. Se antes ele não temia a Deus, nem orava, nem sabia o que era orar, agora ele ora, ele dobra o joelho, ora a Deus, porque ele sabe que pedindo, Jesus disse: dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Amém? Então, se antes não tinha temperança ou domínio próprio, ele era conduzido pelos prazeres, pelo vício, não sabia economizar, agora a sua vida muda. As pessoas olham para ele e vê nele uma pessoa diferente. Até não reconhece que é a mesma pessoa porque houve uma mudança radical na vida dele. Hoje ele é um outro tipo de pessoa. É por isso que Tiago diz no capítulo 3, verso 11, ele ensina também a mesma verdade, dizendo que de um mesmo manancial não vem água doce e água amarga. Então essa pessoa começa a dar um bom testemunho. É uma mudança radical na vida dele. Antes era uma coisa, mas agora ele é outra porque foi mudado. O crente verdadeiro ele não pode aceitar a Jesus e ficar do mesmo jeito. Vai na igreja, mas participa das coisas do mundo. Ele fica em cima do muro. Não sabe se é crente, não sabe se é ímpio. As pessoas que olham para ele, os vizinhos, a sociedade, a família, olham para ele e não vê a diferença nele. Então não sabe se ele está crente ainda ou se está desviado, porque ele vive meio termo. Então, pelos frutos, a Bíblia diz que nós conhecemos a pessoa. Pelos frutos, pelo que ele está produzindo. O Espírito Santo vai produzir esse fruto na vida dele. Então, se isso não aflui para fora, é porque ainda o Espírito Santo não conseguiu produzir nele o que era para produzir. Ele não tem paz, não tem amor, não tem benignidade, não tem mansidão, não tem temperança, não tem domínio próprio. Não tem essas coisas porque ele não deu lugar para o Espírito Santo produzir na vida dele ainda. Ele tem que entender, se colocar na posição de Deus e dobrar o joelho, se humilhar e dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero mudança. E o Espírito Santo vai te ajudar a mudar. Porque de uma mesma fonte não pode produzir duas coisas. Então, o falar da pessoa deve ser diferente, o agir deve ser diferente, a atitude deve ser diferente. É por isso que Paulo, lá em 1 Timóteo 4,16, ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem.
O bom testemunho da pessoa reflete. As pessoas, quando olham para você, vê uma pessoa diferente. Não precisa você dizer, eu sou crente. Eles olharão para você e vão ver em você a diferença. Então, este é o grande mistério dos dons espirituais. É fazer com que aflui no exterior da pessoa e não fique só lá dentro. Você pode dizer, eu tenho amor. Mas se você não demonstrar isso, porque não está fluindo isso, ainda está adormecido, o Espírito Santo precisa acordar você para a realidade. Qual o propósito dos dons e dos frutos do Espírito? Bom, tanto os 9 dons quanto os 9 frutos do Espírito de Deus vieram com um propósito diferente. O propósito dos dons do Espírito Santo são para, como eu já falei, para habilitar o cristão, para capacitar para realizar a obra, tanto na igreja quanto fora da igreja. Para capacitar para nós fazer a obra enquanto Jesus não vem arrebatar a igreja, enquanto nós estiver aqui. Depois que nós subir para a glória, isso não vai precisar mais, mas enquanto viver aqui, nós precisamos do Espírito Santo para nos capacitar. Ele vai, então, nos ungir, ele vai nos dar unção, ele vai dar autoridade, ele vai dar poder para nós exercer. Tanto que ele falou no capítulo 16, verso 16 de Marcos, ele diz, ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, ou seja, coisa com veneno, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, o poder e a autoridade vem do Espírito Santo, ele que nos enche, nos capacita e nos dá essa autonomia para fazer a sua obra. Então, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12, 7, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, é só para aquele momento em que Deus quer nos usar. Temos que estar sempre em santificação para que, quando Deus quiser nos usar, nós estejamos preparados. É a mesma coisa que, por exemplo, numa empresa. Você fez um curso ali para aquela profissão. Mas se você não exercer essa profissão, se você não estiver preparado para essa função, uma hora dessa o patrão vai querer que você faça e você não vai saber fazer. Então o Espírito Santo é para isso, é para nos qualificar, para nós estar pronto para nós fazer. Agora, para estar pronto, você tem que estar sempre exercendo. No jejum, na oração, senão o Espírito Santo não vai te usar. Então é bom entendermos também que nós não somos o dono dos dons. Ou seja, é meu, uso a hora que eu quero. Não. Os dons é como um empréstimo de Deus. Será usado só quando for necessário. E somente enquanto nós estivermos aqui na terra. Depois não vai ser mais usado. Nós não somos dono e no céu não precisa desses dons. É só aqui para ganhar almas e para ajudar os irmãos. Por isso que lá em 1 Coríntios 14, verso 3, a Bíblia diz, faça-se tudo para edificação. A edificação, então, é provida por vários dons. Não é somente pelo dom de língua, o dom de profecia, o dom de cura. É por vários dons. Os dons, então, ele foi feito para edificar a igreja. Para edificar a igreja. É claro que a língua estranha não é para edificar a igreja, é para edificar nós próprios. Agora, os demais dons é para edificar a igreja. Então, logo, os frutos do Espírito Santo, ele pode até edificar alguém. Quando alguém se espelha na nossa própria pessoa, como eu já falei, no nosso próprio testemunho, em nossa própria vida, em nossa conduta. Porque lá em 1 Coríntios 13, 1 a 5, a Bíblia diz que pelo fruto do Espírito Santo, a verdadeira espiritualidade é conhecida a ponto que pelo amor que o Espírito Santo produziu, que é o fruto, todos conhecerão que sois meus discípulos, disse Jesus. Também em João 13, 35. Todos conhecerão que sou meu discípulo. Então, como eu já falei, não precisa a pessoa dizer eu sou crente, eu sirvo a Jesus. Ou carregar uma camisa escrita assim, 100% Jesus. Quando as pessoas olharão para você, eles vão dizer, esse aí é um cristão. Essa mulher realmente é fiel a Deus. Esse irmão realmente não tem o que falar. Os vizinhos, quando você pergunta alguma coisa, conhece fulano de tal? Ah, o irmão ali conheço. Gente boa ele, muito gente boa. Por quê?
porque o fruto do Espírito Santo está afluindo na vida dele. Então, agora os dons espirituais já é o contrário. Tem pessoas que às vezes têm o dom de cura, mas não sabem como conduzir como verdadeiro cristão. Dão mau testemunho por aí. Mas não é aquela pessoa que profetizava? Deus pode usar assim. Devido à necessidade, às vezes Deus usa até uma pessoa que não está bem. Mas o fruto do Espírito Santo é o contrário. Ele flui para fora. Então é bom que nós entendamos isso. Mas eu falo em outros programas que Deus realmente ele procura usar as pessoas que estão capacitadas, estão realmente preparadas, ungidas, com unção, santificação e que dão um bom testemunho. Não vai usar uma treva que está aí na rua e sair por aí profetizando. Por isso que há muitas profecias falsas. Então muitos dizem que os dons espirituais não existem mais. Já cessaram há muito tempo. Dizem até também que não é para nós, foram só para os discípulos. Nós vamos observar, por exemplo, uma passagem que eles usam para provar que não existe mais, em 1 Coríntios 13, verso 8 a 10, onde diz assim: o amor nunca falha. O amor nunca falha. Mas havendo profecias cessarão. Ou melhor, havendo profecias serão aniquiladas. E havendo línguas cessarão. Havendo ciência desaparecerá. Só que aí o versículo 10, eles não leem, eles só baseiam-se nesse versículo. E o que a hermenêutica ensina? Que texto sem contexto vira pretexto. Então há muito pretexto por aí. Porque o versículo 10 diz assim, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é verdadeiro, então o que o é em parte será aniquilado. O que a Bíblia está querendo dizer aqui é que quando vier o verdadeiro, que é Jesus Cristo arrebatar a igreja, então em partes vai ser aniquilado esses dons. Quer dizer que os dons não vão cessar totalmente, os novos dons não vai cessar completamente. Só em partes. Porque o dom de profecia vai continuar. Porque aí o Espírito Santo na grande tribulação, é bom nós entender que no arrebatamento da igreja ele sobe com a igreja, porque ele veio preparar a igreja, então ele não tem o que fazer aqui na terra, mas ele vai subir com a igreja. Só que ele vai continuar atuando ainda nas pessoas que ficarem aqui, aqueles que estiverem propagando o Evangelho. De que forma? Da forma que ele atuava no Velho Testamento. Ele desce sobre a pessoa, usa naquele momento e depois ele sobe de novo. Ele não fica como está hoje em nós às 24 horas. A Bíblia diz que ele habita em nós hoje. Nós somos o templo do Espírito Santo. Na grande tribulação será diferente. Ele vai atuar só nos momentos necessários. As duas testemunhas de Apocalipse vão estar sendo usadas pelo Espírito Santo com poder e autoridade. Também os 144 mil também vão evangelizar e protegido por Deus, pelo Espírito Santo. Então, será dessa forma. Agora, em partes, vai ser aniquilado. E é isso que a Bíblia está falando. Agora, não que isso já cessou. Os dons são evidentes e nós podemos ver isso em muitas igrejas por aí, até mesmo através da nossa própria pessoa, que somos prova disso que o Espírito Santo ainda está atuando. Então Jesus deixou bem claro que os sinais iriam seguir a todos, conforme eu já falei em Marcos, capítulo 16, verso 17. E sinais seguirão os que crêem em meu nome, expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Então, os dons existem ainda hoje porque Jesus disse que ia seguir a todos que crêem. Mas alguém poderia perguntar, mas o Espírito Santo não era só para os discípulos? Não era só para eles naquele momento? Não. É para todos que nele crê. Jesus, além de Jesus falar que os sinais seguiriam, o apóstolo Pedro também fala lá em Atos, capítulo 12, verso 39, veja que ele deixa bem claro. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então a promessa do Espírito Santo não é somente para os discípulos, é para todos quantos Jesus chamaram. Não importa o tempo, a época, se já desde 2000 anos para cá, ou se daqui 1 ano, 10 anos. Todos quando aceitar Jesus, tiver fé, Jesus vai conceder esses dons. Amém? Então agora observe o seguinte, os dons espirituais, eles estão divididos em 3 categorias. Por exemplo, há os dons que revelam coisas, algo sobrenatural, algo oculto.
São dons, por exemplo, dom de revelação. E aí está incluído 3, por exemplo, o dom da sabedoria, que é um dom de revelação. A palavra do conhecimento, que a Bíblia diz ali que é dom de ciência, ou do conhecimento, que é a mesma coisa. E o discernimento de espírito. Então, o discernimento de espírito também é algo que está oculto, que as pessoas não verem na igreja, mas se você tiver esse dom de discernimento de espírito, você consegue discernir o espírito que está atuando na pessoa, se é um espírito de Deus, se é um espírito da carne, ou se é um espírito maligno. Até mesmo para você, de repente, fazer um negócio com alguém, e você pode, através do Espírito Santo, descobrir qual a intenção dessa pessoa, se está agindo de acordo, ou se ele está querendo trapacear você. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus, esse dom aí é muito maravilhoso. Então, a sabedoria de Deus, ela é infinita. A sabedoria de Deus é infinita. E isso ela pode revelar para nós através do conhecimento. Então, a palavra do conhecimento, que é o dom da ciência, nós vemos alguns exemplos que, como foi usado, por exemplo, em Atos 11, versos 28 e 30, Agabo ele profetizou que estava para vir uma fome no futuro, e de fato aconteceu. O povo começou imediatamente a preparar-se para enviar socorro às vítimas. Então, reparando que isso deveria acontecer, e aconteceu lá no tempo de Cláudio César. Então, se cumpriu. Então, o dom da ciência é para revelar algo que está oculto, que está para acontecer. Por isso que a profecia também pode vir através do dom da ciência. Não precisa nem a pessoa falar em língua estranha quando vai entregar uma profecia. Basta receber na mente aquela revelação, ele vai lá e entrega, Deus me revelou assim, assim sobre a sua vida, e que você deve proceder assim, assim. Então, o dom da ciência é dessa forma. Agora, o dom da palavra, o dom da palavra é um dom que vem através de uma mensagem sábia transmitida verbalmente às pessoas. Então, o dom da ciência, ela revela o conhecimento a respeito de pessoas, de pecados ocultos, casos históricos também que se passou, ela revela, aconteceu isso com você, tal, mas o Senhor manda dizer que tal coisa vai acontecer. Então, revelou o passado, o futuro e circunstâncias que envolvem também a própria Bíblia. Então, para que serve o dom de discernimento de espírito? O dom de discernimento de espírito serve para nós identificar, como eu já falei, a natureza e o caráter do espírito que está atuando na pessoa naquele momento. Agora, não se trata de criticar ou fazer mau juízo do próximo, mas de discernir o espírito. Isto o espírito que está inspirando aquela pessoa para fazer o que ele está fazendo. Porque você não pode sair julgando se aquela pessoa está endemoniada. Você tem que ter esse dom do Espírito Santo para você ajudar a pessoa. A intenção sempre é ajudar a pessoa. Se está endemoniada, vai lá e expulsa o demônio. Se for o Espírito de Deus, você também vai identificar. Ou se for da carne, você pode repreender com mansidão. Então, há outro grupo, que é o segundo grupo. Como eu já falei, está dividido em 3. E aqui o segundo grupo também são 3 dons. Por exemplo, aqui os dons que são dons de poder, que é o dom de fazer algo sobrenatural, milagres. Que aí vem, por exemplo, o dom da fé, o dom de operação de maravilhas e o dom de cura. São dons que, por exemplo, o dom de maravilha já é um dom sobrenatural, que você realiza coisa impossível. Até, por exemplo, eu quero ressuscitar um morto como Jesus ressuscitou. A Lázaro que estava morto há 3 dias. Como fazer o vento se acalmar, como Elias fez no passado, fazer chuva, ficar o céu sem chover durante 3 anos e meio, e depois mandar chuva sobre a terra, ou fazer como Elias também fez no Monte Carmelo, fazer com que Deus mandasse fogo do céu e consumisse o holocausto. Isso chama-se operação de milagres, ou operação sobrenatural. E o dom de cura é como o que geralmente acontece hoje em nossas igrejas. Qualquer tipo de dor, ou enfermidade pode ser curada através do dom de cura. E o dom da fé é para você exercer a fé. É o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera, que você crê que realmente vai acontecer. O terceiro grupo, então, é o grupo denominado grupo sobrenatural. Que aí
é algo que inspira a pessoa a falar ou a expressão vocal. Por exemplo, aí ou elocução, como outros falam também, que aí, por exemplo, é o dom de profecia, o dom de língua estranha, o dom de interpretação de língua. Então, o dom de curar, como falei antes, no dom de poder, ele é concedido à igreja para restaurar a saúde física. Agora, e o dom de milagre, então, para operar milagres sobrenatural. Agora, o dom de profecia, ele trata-se de um dom que capacita o cristão a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus sob o impulso ou revelação do próprio Espírito. Então, do Espírito Santo. Então, na profecia, manifesta-se a vontade de Deus e não a nossa própria. É bom que nós entendamos isso. Ele traz apenas algo sobre futuro, passado ou presente, mas sempre para edificar, exortar ou consolar a pessoa, e não para julgar. Nós podemos ver isso em 1 Coríntios 14, 29 e 1 Tessalonicenses 5 e 20. Então, a definição da fé. O dom de fé é a habilidade dada por Deus para se crer melhor, como já falei. Agora, vamos ver, por exemplo, o fruto do Espírito Santo já é diferente. O fruto do Espírito Santo é produzido em nosso coração, como já falei. Nós poderíamos aqui, por exemplo, mostrar alguns tipos de milagres que aconteceu, mas o programa aqui é só explicar a diferença entre dons e fruto do Espírito. A pergunta poderia surgir também, existe algum motivo que pode levar Deus não operar através dos dons espirituais? Pode existir sim. Mesmo que muitas pessoas tenham os dons espirituais, Deus pode não usar por algum motivo que eu vou mostrar rapidamente. Por exemplo, a incredulidade. Quando há uma grande incredulidade na igreja, Deus usa muito pouco as pessoas que têm dons na igreja, porque Deus sabe que as pessoas não vão dar muita importância, são muitos incrédulos na igreja. E aí a manifestação do Espírito Santo se torna pouca. Nós não podemos ver lá em Marcos 6, versos 5 e 6, Jesus não pôde fazer milagres e nem curar em algumas determinadas cidades porque ele percebeu que havia muita incredulidade. Em segundo lugar, também a irreverência às coisas santas. Lá em Atos 2 e 43, a Bíblia diz que em todos os discípulos havia temor. E muitas maravilhas se fazia e sinais e prodígios no meio deles, porque havia temor. Uma das coisas que está faltando muito na igreja hoje é temor. Pessoas que entram na igreja mascando chiclete, principalmente adolescente e juventude, entra na igreja mascando chiclete, fica conversando o tempo todo na igreja, não presta atenção na palavra, não presta atenção nos hinos que pode falar com ele, só vai na igreja com a intenção de paquerar, de conhecer meninas, de conhecer rapazes, não dão ouvido às orientações dos pais. Há uma grande reverência até inclusive dos próprios adultos, que não prestam atenção no andamento do culto, vão para a igreja como se fosse um encontro qualquer, ou simplesmente uma comunidade onde você vai lá para festejar alguma coisa. Não, a igreja é lugar de reverência. Há uma igreja nos Estados Unidos que os membros da igreja, ao entrar na igreja, eles tiram o calçado do pé em reverência à palavra, em reverência à casa do Senhor. Porque quando Deus falou para Moisés lá no Velho Testamento, tirai a sandália dos teus pés porque o lugar que você pisa é santo, até aquele momento aquele lugar não era santo, porque era um deserto. Mas a partir do momento que Deus falou com Moisés, que fez a sarça pegar fogo e não se consumir, aquele lugar foi consagrado lugar santo. Por isso que Deus mandou Moisés tirar o calçado dos pés. Então o templo também é feito por homem, até por pecadores. Só que a partir do momento que o pastor consagrou aquele templo, foi dedicado ao Senhor. Então é lugar da reverência, ali é lugar de dobrar o joelho, orar, buscar a presença do Senhor e ouvir a santa palavra, meditar e glorificar a Ele. Então a falta de reverência hoje na igreja está impedindo também muito do Espírito Santo operar. Terceira falta de santidade. Josué 3 e 5, ele diz assim, santificai
as vossas vidas, porque amanhã o Senhor vai fazer grandes milagres e maravilhas no meio de vós. Então, para que Deus venha operar e fazer grandes maravilhas, é preciso haver uma grande santificação. Então, para encerrar, espero que você tenha entendido que os frutos do Espírito Santo, o Espírito Santo produz dentro de nós, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador. Ele começa a produzir gradativamente. Se você não tinha paz, ele começa a produzir paz, a produzir amor e assim por diante. E os dons do Espírito Santo é buscado, é conquistado. E o Espírito Santo vai conduzindo, ou seja, vai dando os dons espirituais conforme a necessidade da igreja e repartindo entre os crentes fiéis a Deus. Amém? Espero que você tenha aprendido e tirado as suas dúvidas. Eu agradeço a sua atenção e peço que o Espírito Santo faça realmente uma morada na tua vida e transforme a sua vida, faça de você uma nova criatura. É o que eu desejo muito. Em nome de Jesus, eu peço as bênçãos de Deus sobre a tua vida e o teu lar, para a glória de Deus.